Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, trazendo para vocês as informações da nossa política, para você não perder nenhum detalhe, para você ficar sempre ligado. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado aos novos inscritos. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar um joinha antes do vídeo acabar. Você vai acompanhando por aqui tudo que está acontecendo em Brasília e na nossa política e no nosso país, que a gente espera ansiosamente que melhore de alguma forma. E a primeira informação que eu trago para vocês está no portal Terra Brasil Notícias e é sobre um defensor público que fez uma coisa muito feia. Inclusive, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte decidiu abrir um processo administrativo após um ato de misoginia de um defensor contra mulheres bolsonaristas. Misoginia é uma palavrinha que estão usando muito ultimamente, uma palavra que a gente quase não usava antes, uma palavra difícil para dizer não gosto de mulheres, para dizer ódio contra mulheres, mais ou menos isso, tá? E um defensor público do Rio Grande do Norte afirmou em um áudio que eleitoras do Bolsonaro não podem reclamar caso sofram determinados tipos de violência sexual, como dedadas nos órgãos genitais. O áudio viralizou neste domingo em uma plataforma de mensagens e nas redes sociais. Diante da repercussão do caso, a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública informou nesta segunda-feira que abriu um processo administrativo para a apuração dos fatos. Apesar disso, a Defensoria disse que não pode especificar nesse momento a sanção a ser aplicada no defensor, haja vista a necessidade de análise de todas as circunstâncias inerentes ao caso no âmbito do processo administrativo. Em nota repassada à imprensa, o defensor público Serjano Vale, que não quis gravar a entrevista, pediu desculpas pela fala e disse que reconheceu o erro. Segundo ele, o áudio é reflexo de um calor intenso de discussões em grupos de WhatsApp de amigos, onde a informalidade impera, o que leva a declarações pouco polidas e por vezes desmedidas. Segundo ele, foi isso que aconteceu nos últimos dias, e quando gravou esse áudio com as declarações sendo grosseiro, mas por isso ele pediu desculpas. Obviamente ele não esperava que fosse vazar ou que fosse repercutir dessa forma. E você, o que acha a respeito disso? A pessoa está nervosa, fala certas coisas e depois a consequência vem. A questão é que dependendo de quem e o que fala, hoje em dia, a consequência é muito diferente. Você vai ver isso ao longo desse vídeo. Mas vai deixando o seu comentário aqui que eu quero saber a sua opinião. Gente, no portal Hora Brasília tem informação a respeito da delação premiada. Sim, após relatoria de Moraes, delação premiada é aprovada no STF. A maioria dos ministros do STF considerou legítimo o uso da delação premiada para investigações sobre improbidade administrativa. Aqueles atos contrários aos princípios da administração pública, cometidos por agentes públicos, servidores ou políticos. O relator da ação é Alexandre de Moraes, que, influenciado pelos erros da Lava Jato, impôs em seu voto que não será possível iniciar um processo de improbidade apenas com a palavra do colaborador. Essa é uma reclamação antiga de acusados de crimes. E a gente tem observado aqui em alguns vídeos, eu trouxe para você a informação de que a delação premiada ou só a palavra, só o testemunho das pessoas não tem sido considerado e muitos casos estão sendo arquivados devido a isso. Agora eu queria entender como que o Alexandre de Moraes vai aceitar a delação premiada. Quero ver em que casos. Provavelmente serão casos específicos. Enfim, eu quero saber a sua opinião sobre mais essa informação, porque aqui a gente continua falando a respeito das coisas que estão acontecendo. E como eu disse aqui na primeira notícia, dependendo do que se fala e o que se fala, a consequência é diferente. E no portal Terra Brasil Notícias está agora a respeito da probabilidade de penalizarem mais uma pessoa que é contra o sistema deles. Nas redes sociais, José de Abreu pede a prisão do vocalista Roger Moreira, do Traje a Rigor. O músico é uma das 70 pessoas investigadas pelo TSE em uma série de ações movidas contra Jair Bolsonaro. Roger, que é conhecido por ser um fervoroso defensor de Bolsonaro, está entre os investigados em um processo que apura suposta disseminação de notícias falsas nas redes sociais em relação ao sistema eleitoral brasileiro. Além do cantor, a mesma ação inclui nomes como deputados federais Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, entre outros. Todos estão sendo investigados por sua suposta participação nessa atividade. Qual atividade? Questionar o sistema eleitoral brasileiro. Questionar, isso mesmo. Por meio do Twitter, o ator José de Abreu, o tal Lhama Cuspideira, comentou a notícia e pediu a prisão de Roger Moreira. Cadeia para o QI de Ostra.
postou o ator. Após ser incluído na ação e ver seu nome envolvido, Roger se defendeu e fez críticas implícitas ao Lula. O músico afirmou ser inocente das acusações e mencionou a preocupação com possíveis características ditatoriais. E ele não foi bonzinho nas palavras, não. Ele disse bem assim, ó, abre aspas, para quem votou no verme, ver o tamanho da M que fizeram. Jogaram-nos numa ditadura onde um simples músico é investigado junto com o ex-presidente. Ambos inocentes, diga-se de passagem. Fecha aspas. Tá aí, mais um que não pode expor a sua opinião a respeito, inclusive, do sistema eleitoral brasileiro, do jeito como é feita a votação, das urnas e tudo mais. Se você questionar, eles mandam te investigar. E aí, cuidado com o que você fala. Tá complicadinho o negócio, viu? Bom, conta pra mim aí a sua opinião, que eu vou contar a nossa última de agora. Pra você que não perde nenhuma informação, fique ligado, porque nesse canal a gente volta pelo menos 2 vezes por dia com mais informações. Se você não tá recebendo notificações, passa aqui no canal e confere as informações, gente. É sério, muita gente está inscrita, tem quase 200 mil inscritos nesse canal e nem 10 mil pessoas conseguem receber as notificações. Então, tem sim uma dificuldade de chegar até você a notificação, até porque o que a gente fala não é muito a favor do atual governo, né? E você, conta pra mim o que você acha, que eu conto pra você a nossa última informação de hoje. No portal Terra Brasil Notícias, a informação de que o setor operacional da PM não foi incluído em grupo de inteligência sobre 8 de janeiro. Durante o depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar, o DOP, do Distrito Federal, disse que o DOP não foi adicionado a um grupo de inteligência criado para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, avisar sobre o risco de invasão dos prédios dos 3 poderes. Conforme ele, a então subsecretária de Segurança, delegada Marília Alencar, o chefe da inteligência da PM, coronel Reginaldo, o chefe de inteligência do Comando Regional, tenente Júnior, o coronel Jorge Henrique Pinto, entre outros, também estavam no grupo do CISBIN. Coronel Naime explicou que a PM tem o plano 002/2020 para conter manifestações e que o problema foi a falta de informações passadas para o DOP. Segundo ele, abre aspas, o plano é preparado para conter de 10 pessoas queimando pneu até manifestações maiores do que o 8 de janeiro. O aviso foi dado 5 horas antes, em que eles poderiam ter mudado a estratégia de segurança. Fecha aspas. Naquele dia, ele estava de folga quando os prédios foram invadidos, também com pré-diabetes, e mesmo assim foi até a esplanada dos ministérios para tentar conter os atos de vandalismo. A tropa da polícia estava de sobreaviso por ordem do coronel Clepter Rosa, então subcomandante-geral da PM. Eles deveriam estar no quartel devido ao risco de invasão que rondava Brasília. Depois dos atos de depredação, Clepter foi promovido a comandante-geral da PM do Distrito Federal por determinação do então interventor federal Ricardo Capelli. Segundo Naime, o coronel Clepter ligou na folga dele e disse para ele ir lá na esplanada prender todos que conseguisse. Ele foi e efetuou aproximadamente 400 prisões. Ainda foi atingido por um rojão e conseguiu mesmo assim desocupar os prédios dos 3 poderes antes do Capelli chegar ao local. Antes de chegar à Praça dos 3 Poderes, disse que ligou para Capelli a fim de se colocar à disposição. Contudo, ele não respondeu e o coronel enviou uma mensagem. Durante a oitiva, a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, se mostrou um pouco nervosa e até mesmo levantou a voz contra Naime. A parlamentar disse que ele estava tentando criar uma cortina de fumaça. Naime explicou aos parlamentares que mantinha agentes próximos e dentro do acampamento que acontecia em frente ao quartel-general. Entre outros detalhes do depoimento bem extenso, Naime disse que tentou desmobilizar o acampamento, mas que não conseguiu. Dutra disse a ele que a operação não iria acontecer e que ele tinha levado efetivos demais. E ainda que foram impedidos e não conseguiram desmobilizar nada. A PM ficou com um descrédito muito grande. Segundo ele, eles foram impedidos pelo Exército Brasileiro. Diante da recusa das Forças Armadas em ajudar a PM, o coronel encaminhou documentos aos seus superiores, relatando a dificuldade para desmobilizar o acampamento. Ele disse, abre aspas, os meus superiores devem ter levado isso à Secretaria de Segurança Pública. Fui informado que a liderança do movimento estava dividida. Uma parte queria ir embora e a outra parte queria ficar para continuar a receber o Pix, na máfia do Pix. Fecha aspas. E aí, o que você conseguiu entender a respeito disso? Havia uma máfia do Pix, pessoas que queriam ficar lá para continuar recebendo o Pix para fazer o quê? Ou não fazer nada, ou fazer o que estava fazendo. Enfim, aos
poucos vão aparecendo declarações que nos levam a pensar que o esquema é muito, mas muito mais cabeludo do que a gente pensava. E aí, você conta para mim o que você acha, comenta aqui embaixo, compartilha com o pessoal, manda para todo mundo esse vídeo, conversa com a galera, troca uma ideia, vamos entender o que é que isso tudo significa. E você fique comigo nesse canal porque eu trago mais informações assim que elas surgirem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.